A paz do Senhor a todos, bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Pessoal, antes da gente começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, né? E se inscrever no canal. Eu comi sua fala, né? Desculpa no bom dia. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a tua palavra. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos dá acesso à tua sabedoria, como fez com teu filho Salomão. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, hoje a gente vai falar aqui do 15, né? Leia o 14, o 15, o 16 e o 17. Ontem nós lemos o 14, então hoje é 15, 16 e 17. No 15, eu queria começar a partir do versículo 30, que diz assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Logo no 32, vai falar sobre quando os filhos de Israel estavam no deserto e encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Lembrando que lá na frente a gente viu que Deus deu o sábado para eles porque eles eram escravos do Egito, então o sábado era obrigatoriamente um dia de folga deles, né? Porque eles eram escravos do Egito. Os que encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles os mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que deveria fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: este homem deve ser morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então aqui já é algo acontecendo referente ao que está em cima. Então desobedeceu, blasfemou contra a lei do Senhor, há um castigo, né? Como a gente uma vez falou lá na frente, lá atrás, que na história de Jacó colheu o que plantou, né? Plantou engano, colheu engano. Aqui também, plantou desobediência, colheu castigo. E isso é fato até nos dias de hoje, né? A gente usa isso com os filhos, né? Desobedeceu, vai para o castigo, né? Mas isso porque nós não somos misericordiosos como Deus. Porque quando Jesus veio e se rasgou o véu, ele foi e nos deixou a graça, né? Entramos no tempo da graça, né? Então, hoje essas coisas já não acontecem em algumas situações conosco, né? Óbvio que tem situações que as pessoas pecam gravemente diante do Senhor, que infelizmente elas sofrem as suas consequências. Mas na sua maioria dos pecados, o Senhor ele tem misericórdia de nós, porque nós somos vacilantes, somos errantes, né? Então isso é um problema. Ele dá chance, né? Mas imaginem só se isso se perpetuasse até hoje. Não estaremos mais aqui, porque o tempo todo a gente erra, o tempo todo a gente peca, né? Aqui um pouco mais atrás no texto, no 22, fala sobre os pecados involuntários. Se até sobre o pecado involuntário tinha um castigo, que foi involuntário, foi sem querer, imagine sobre os que a gente faz querendo mesmo, porque tem hora que a gente pega querendo. Não adianta falar que não, que a gente desobedece, né? Deus mandou a gente fazer uma coisa, a gente fala... Exatamente, como Jonas, né? Como Jonas teve seu castigo. E isso acontece ainda, né? Mas graças a Deus hoje o Senhor ele nos deu acesso à sua graça, que é o que nos permite sobreviver diante da ira do Senhor, né? Tem até um sermão muito conhecido de John Wesley, se eu não me engano, que diz assim: um povo pecador na mão de um Deus irado. É um sermão que ele repetiu durante longos anos do seu ministério, que é baseado no livro de Deuteronômios. Porque é um povo que o tempo todo está pecando e o tempo todo Deus castiga e eles não aprendem. E aqui também no 16 vai falar sobre uma rebelião de Corá, que era um homem da tribo de Levi, e de Datã e Abirão, que eram companheiros de Corá, mas não eram da tribo de Levi, eram da tribo de Ruben. E eles ficaram com inveja de Moisés e Arão, né? E falaram: pô, por que só vocês são os principais? Por que não somos nós que falamos com a congregação? Isso é inveja, né? Por isso que entra aquela palavra que diz assim: grande é a seara e poucos são os ceifeiros, porque muito tinha o que se fazer,
Tanto que a gente falou esses dias aqui que cada de 20 e poucos mil pessoas contadas no censo da tribo de Levi, todos tinham o que fazer no tabernáculo. E Corá era um deles, mas em vez dele preocupar com o que ele tinha que fazer, não, ele queria a posição do outro. Mal sabia ele que Arão estava mais lascado que eles, né? Porque o sacerdote que entra dentro do santo, no santíssimo lugar, corre mais risco de vida do que o levita que está do lado de fora. Que só é uma baita responsabilidade. É uma baita responsabilidade, às vezes as pessoas não veem isso. Então isso acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes a gente vê o obreiro querendo o lugar do diácono, o diácono querendo o lugar do presbítero, o presbítero querendo o lugar do pastor, e nenhum sabe a pancada que o outro toma. Né? Por isso que a gente fala... Não só na igreja, na vida, né? Na vida, porque aí alguém no serviço vai olhar e falar assim, nossa, eu tenho certeza que eu fazia meu serviço melhor que ele. E aí quando te dá aquela responsabilidade, você não aguenta o tranco. Ou se não aquela pessoa que olha, né, a grama do vizinho e pensa, nossa, eu queria ser assim, mas... Ou não, foi fácil pra ele, ou eu queria estar no lugar dele. Exatamente. Mas não sabe tudo que ele passou pra ter chegado. E aí o mundo, os ímpios fizeram um ditado que fala assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas isso não é real, porque a grama continua sendo grama. Só que quando você olha na perspectiva do outro, que você não teve o trabalho para plantar, você não teve o trabalho de cultivar, parece muito melhor para ele. Ao invés de você estar cuidando do seu ambiente, exatamente, da sua grama, fazendo o seu trabalho, dando o seu melhor a Deus com o que ele mandou você fazer, você está olhando para o vizinho. E aqui, o que acontece? Moisés, olha como Moisés era diferenciado. Moisés fala assim, então, se eles estiverem certos, eles vão morrer de morte comum. Não. De morte comum, né? Aleatória, mas comum. Agora, se eles estiverem errados, eles vão morrer de uma morte nova. Olha a audácia de Moisés. Moisés sabia que eles estavam tão errados que ele ainda propôs uma morte nova, que a terra se abra e engula eles. Automaticamente, em seguida, a terra se abriu e engoliu eles. E a terra não se abre assim normalmente, não tem um terremoto que abre a terra e engole as pessoas assim. Foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo que abriu, pegou só as tendas, as casas deles ali com as coisas dele, enterrou eles e fechou a terra de novo. E olha que profundo, porque a terra depois voltou ao seu normal, mas com aquele buraco no meio da congregação. E todo mundo que passava no buraco ali no meio da congregação sabia o que havia acontecido ali. Mas mesmo assim, o povo ainda volta no dia seguinte questionando Moisés e Arão. E aí depois disso, são mais... não sei quantos mil aqui, cadê? Que morrem? 14.700 pessoas. Aqui, foram lá no 49, no 16:49 diz assim, ora, os que morreram daquela praga foram 14.600. Esses 14.600 ainda assim morreram... 14.700, tô certo. Que eu vi só 100. Desses 14 mil morreram ainda por causa de Corá, porque Corá incentivou eles, né, implantou essa ideia na cabeça deles. Então, aí é algo que inclusive a gente falou ontem disso no culto ainda, sobre o ambiente que você está introduzido. Né, Davi vai falar lá no Salmo 91 do esconderijo do Altíssimo. É isso, né? Esconderijo do Altíssimo, que é o ambiente... presença de Deus. É isso que devemos estar firmados em Deus, na palavra de Deus. Criar ao nosso redor um ambiente que seja espiritual, ligados em Deus. E não dar ouvidos aos burburinhos externos. Né? Porque eles deram ouvidos ao externo, que era Corá, que não vinha da voz de Deus, que não era falado por Moisés e Arão, e acabaram que padeceram por causa disso. E eles tinham que aprender com isso, né? Porque ontem eles fizeram a mesma coisa quando os líderes deram um relatório negativo das terras. E morreu 250. E agora mais 14. Não. Ontem morreu os líderes, né? No devocional de ontem morreu os líderes. Sim. Aí aqui, onde eu estava falando aqui de Corá, foi 250. Agora 14 mil. Né? Então, cada hora vai aumentando mais. Por quê? Porque eles vão incitando ao mal. Eles vão incitando as coisas ruins na cabeça dos outros. Né? E às vezes você não... Ter cuidado com quem está te influenciando. Exatamente. Porque a palavra até diz que o que contamina não é o que entra. Né? Se a Bruna fala mal de alguém pra mim, não vai me contaminar. Vai me contaminar a partir que eu boto aquilo pra fora e incito outra pessoa. Né? Ou falo mal daquela pessoa de alguma forma.
Então, isso que é o que contamina a gente. E aqui eles automaticamente se contaminaram quando eles foram contra Moisés e Arão e acabaram pagando o preço. Então, a lição de hoje é não inveje o outro, né? Eu costumo dizer assim, você quer saber quem é o servo de Deus? Dobra o joelho e pergunta para Deus. Quando você adquirir intimidade suficiente para Deus querer te responder, você já não vai estar mais preocupado em saber da vida alheia, você vai estar mais preocupado com as coisas de Deus. Exato. Né? Então, tipo, não tem pra onde fugir, né? Então, acho que por hoje é só. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez poder meditar na Tua Palavra. Nos ajude, Pai, a viver, Senhor, todos os dias na Tua presença, sobre as Tuas palavras. Te agradecemos mais uma oportunidade de fazer devocional na Tua Palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau. Tchau.